Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder a um amigo nosso sobre o arco, tá? Este item de importância precípua. Pergunta a ele, o que pode levar um arco a empenar, a perder a curva? São diversos assuntos, vou citar alguns. Como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto pelo Instagram. Como sempre, é um prazer fazer estes vídeos para vocês. Vão deixando as perguntas, os temas, por mais que eu já tenha falado de um assunto, podem colocar, que às vezes a gente aborda com outro ponto de visão, tá bom? Fico muito agradecido. Bom, vamos lá. O arco, né? No caso aqui, nós temos essa crina preta que veio para trocar, né, por uma crina branca. Como nós já mencionamos, a crina preta ela é mais adequada para o arco de contrabaixo. Mesmo assim, dentro dos contrabaixistas, alguns preferem a crina branca e acontece de às vezes usarem a crina branca mais para solo, porque ela filtra, né, mais o som. Violino, viola, violoncelo é mais adequado à crina branca, tá bom? Ah, mas eu uso a crina preta. Tudo bem, é mais adequado, eu só estou explicando, tá bem? Bom, vamos lá. O arco tem alguns atributos, né, vários atributos científicos, como o violino também, e 3 deles são muito importantes, que é torção, né, quando a gente analisa para ver se o arco tem torção, curva e alinhamento. Essas coisas podem oscilar um pouco de arquiteto para outro, de escola, mas as curvas também são de demasiada importância. Elas foram sendo desenvolvidas antigamente, né? Quando eu digo antigamente, estou falando Renascença, período barroco, a curva era outra, o arco era diferente, né? Foi tudo passando por uma série de evoluções. E arquitaios, junto com músicos, eles iam fazendo curva, o músico ia tocando, ia testando. Boa parte disso foi na tentativa e erro, até achar uma curva ideal. Depois ela foi François Tourt foi um dos precursores disso. Depois alguns outros arquitaios alteraram um pouco mais a curva, igual Sartori. Ou seja, isso aqui é fruto de uma evolução. Pode se perder essa curva? Pode acontecer. Separei para vocês 4 motivos pelos quais isso pode acontecer, tá bom? E no final eu vou responder se isso é reversível ou não, se é possível nós voltarmos à curva ou não. Peço a gentileza de assistir até o final para vocês entenderem com maior profundidade, tá bom? Então, primeira questão, deixar o arco tenso. Não quando você vai tocar, esquecer o arco tenso, melhor dizendo. Você tensionou o arco para o seu uso, para você tocar, né? Você parou de tocar, deixou ele lá 2, 3 dias apertado, saiu do culto, não apertou, deixou ele lá, né? Isso, não é que isso vai fazer, mas isso pode ser uma das causas se ficar muito tempo assim, tá bom? Eu já vi excelentes arcos perderem a curva e excelentes arcos não perderem a curva. Não existe aí uma resposta precisa, porque nós estamos falando de materiais naturais, tá? Nós estamos falando de materiais que são, por exemplo, igual a madeira, né? Ou seja, mantê-lo tenso pode ser uma das causas. Para quem está começando agora a estudar, você vai tensioná-lo. Na verdade, quando você for tocar, e vai tocar e passar breu. E vai soltar a tensão do arco depois que você estudar e deixar ele guardado, tá bom? Então, isso é muito importante. Segundo motivo que pode fazer o arco empenar, perder a curva, é muito comum o músico ir tocando e às vezes, pela qualidade da crina, pelo jeito de tocar, a crina estourar, né? E às vezes ela estoura de um lado só e não de outro. Então esse segundo motivo é você ter mais crina de um lado do que do outro. Então quando você tensiona o arco, esta tensão ela não é uniforme. Ela acontece mais do lado direito do que o esquerdo, ou o contrário. Isso pode a longo prazo empenar o arco, tá bom? Ou às vezes desequilibrá-lo, ou seja, a inclinação periódica, bem feita, de tempos em tempos, ela é responsável pela
durabilidade do seu arco, tá bem? Tá bom? Terceira questões naturais da madeira, por exemplo, as questões próprias ali da madeira. A madeira é um elemento vivo, mesmo depois que a árvore foi derrubada, ela continua mexendo. Então eu já vi bons arcos do dia para a noite perder a curva. Tá? Por mais que o arquetário busque uma madeira extremamente estável, extremamente estruturada, pode acontecer isso, tá bem? Então, a natureza pode, né, oscilação térmica, são fatos que podem fazer o arco perder a curva. E quarta questão, né, uma questão muito importante, tensionar demasiadamente. Não confundir a primeira, que é uma tensão normal, e foi deixado o arco assim. Eu já vi instrumentos antigos, né, falando ainda da primeira, um paralelo aqui, que estavam há 30, 40 anos parados no estojo, e quando eu tirei o arco estava tenso, quando eu olhei o arco estava reto, né? Então foi deixado assim, tá? E essa quarta é quando a pessoa vai tocar, está estudando, ainda não sabe, tensiona, não vou fazer isso aqui, tá? Tensiona muito o arco, que o arco chega até a ficar com uma curva para cima, ao invés de ter a curva aqui para o lado da crina, chega a ficar até, né, o contrário. Isso é um dos motivos, tensionar mais do que o arco foi construído para suportar, tá bom? Então esse é um dos motivos. Paralelo aqui, se você, né, ver alguém tocando assim, oriente, né? Eu vejo que hoje falta muita orientação, o pessoal quer lacrar, né? Não, tá errado, tal. Então a orientação é o caminho. Eu sempre falo, né, aqui no ateliê, para os nossos amigos, para os nossos clientes, que a crítica, nesse sentido de querer criticar tudo, é coisa de quem não tem o que fazer. Quem tem o que fazer, orienta, né? Por exemplo, quando chega um instrumento, um arco aqui no ateliê, o meu objetivo é igual o objetivo de um médico. É tentar ajudar, orientar o que pode ser feito, e não ficar falando, esse instrumento tem problema aqui, claro que a gente diagnostica, mas coisas assim que não tem relevância, né? O objetivo é ajudar o músico e não ofender o músico, o instrumento, o arco é ruim, isso aí, né, é coisa que não vale a pena a gente comentar, porque o músico precisa ser bem tratado, independente do nível do instrumento que ele tenha, tá bom? Bom, aí eu falei quarta questão, tensionar demasiadamente, e falei para vocês que depois que esse problema ocorreu, né, se existe solução ou não. Então vou responder isso agora para vocês. Pode haver solução. A gente vai ter que analisar caso a caso, tá bom? O arco de fibra de carbono não tem como voltar a curva. Eu sei que hoje tem pessoas que amam arco de fibra de carbono e tal, mas o arco de fibra de carbono ele perde, também pode acontecer de perder a curva, mas eu não consigo voltar a curva dele, igual eu consigo em alguns arcos de madeira, porque esta volta à curva é feita ao calor, né? Então nós voltamos a curva dele no calor, tá bom? Espero que tenha sido claro, é possível voltar a curva, mas nós temos que analisar caso a caso para ver se ali é viável, se não vai trazer nenhum problema. O pau-brasil é uma madeira que tem muitos nós, né? Então às vezes um nó ele pode beneficiar a madeira, às vezes o nó pode atrapalhar a madeira. Então nós temos que avaliar essa questão, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Tendo dúvidas, podem deixar aqui que estou à disposição. Um grande abraço e muito obrigado por nos acompanhar.